Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ferreira, esse é o canal Mestre Máquina e nesse vídeo nós vamos falar sobre fresas, as diversas geometrias que essa ferramenta pode ter, onde cada geometria tem melhor rendimento nas operações e em alguns materiais que nós possamos querer trabalhar. Então, se você tem dúvida de como utilizar essa ferramenta da forma mais correta, acompanhe esse vídeo até o fim e evita muita dor de cabeça com material desperdiçado e ferramentas partidas. Talvez uma das primeiras ferramentas de corte que nós conhecemos desde a nossa infância é a famosa broca, que nunca vai ser destronada, ainda continua a ter aqui uma importância extremamente relevante nos processos de maquinação, mas é natural que rapidamente esgota a sua funcionalidade, uma vez que uma broca tem como função e objetivo principal executar cortes na vertical, ou seja, furar o material, e naturalmente queremos mais eixos, mais sentidos de movimento possível de executar cortes, e aí é que entram as fresas. Nem todas as fresas possibilitam corte em todas as direções, mas a maioria delas permite cortes em todas as direções, e é essa a principal vantagem de uma fresa. Ou seja, uma fresa pode cortar tanto na vertical como na horizontal, pode interpolar, pode movimentar aqui em todo o espaço tridimensional, e essa é uma das maiores vantagens da utilização de fresas. O ponto principal, e devemos começar por aí, são as geometrias das fresas. Ou seja, uma vez que um processo de maquinação acaba por resultar fundamentalmente numa impressão em negativo da ferramenta e da geometria da ferramenta que nós vamos utilizar para executar esse corte. Ou seja, se eu tiver a utilizar essa ferramenta para executar um corte num material, quando essa ferramenta passar por esse material, vai deixar impresso o negativo da própria ferramenta, e é natural que algumas geometrias de ferramentas fiquem limitadas às geometrias que nós queremos ter a nossa peça final, porque é impossível do ponto de vista físico obtermos essas geometrias, e então realmente há necessidade de haver vários tipos de geometrias de ferramentas. Algumas ferramentas são intercambiáveis e podem executar o trabalho da outra, mas sem dúvida alguma, quando nós escolhemos uma ferramenta que não é a mais adequada para executar aquele corte, apesar de podermos executá-lo, vamos levar mais tempo, o acabamento pode não ficar o melhor possível. Então realmente é aqui grandes vantagens de utilizar as geometrias corretas, de forma correta. Eu, na minha oficina, utilizo 3 tipos de geometrias com mais frequência. A primeira delas, talvez seja aquela que representa 90% de todas as ferramentas que alguma vez nós vamos utilizar, são as fresas de topo reto. E essa ferramenta possui aqui um ângulo de 90 graus entre as suas lâminas. Existem ferramentas dessas com o topo também cortante, que é o caso dessa ferramenta em específico, ou seja, ela pode cortar tanto na vertical. Também existem fresas de topo reto, como é o exemplo dessa, que possui o topo que não tem capacidade de corte. Essa ferramenta tem algumas vantagens, principalmente no momento de afiar a ferramenta em si, uma vez que o fato desse centro aqui ser oco ajuda aqui no processo de afiar a ferramenta. Tendem a ser ferramentas mais baratas também pelo processo de fabricação, e ajuda também o processo de afiação. Também existem fresas de topo reto, chamadas fresas de desbaste, que é esse tipo de fresa. Essa lâmina, essas lâminas delas com essa superfície mais rugosa, permite taxa de remoção de materiais mais elevadas, ou seja, quando nós estamos a executar as primeiras operações da nossa peça, queremos remover material de forma mais rápida e sem grande precisão, estamos a fazer um trabalho em bruto. Esse tipo de ferramenta é bastante eficaz, porque essa geometria da lâmina vai permitir que as aparas que são retiradas do material sejam partidas, não vão sair aparas inteiras, e ajuda bastante nesse processo. O acabamento superficial dessa ferramenta é medíocre mesmo, é muito ruim, ou seja, não deve ser utilizada essa ferramenta para executar processos finais, mas sim executar essa ferramenta com remoção rápida de material, e depois utilizar então ferramentas com lâminas mais finas, de certa forma, para executar aqui os cortes finais. Nem todos os materiais gostam desse tipo de fresa, uma vez que, como ele é muito agressivo na remoção de material, caso utilizássemos desse material essa ferramenta com PVCs, com alguns polímeros, com policarbonatos, o resultado poderia ser desastroso, porque o acabamento da zona de corte, ou melhor, a zona que fosse cortada,
ia ser ali bastante danificada por essa ferramenta, também pode não ser interessante. Ou seja, eu recomendo a utilização dessa ferramenta para maquinar alumínios, já com alguma dureza, ou no caso de maquinação também de aços. Dentro das fresas de topo reto também existem as fresas com pastilha. Essas fresas acabam por ser mais baratas e também possibilita a substituição desse inserto que está aqui nessa ponta, tanto na situação de desgaste como na situação de partir a própria ferramenta. Eu utilizo essas ferramentas principalmente para maquinar metais muito duros, com dureza bastante elevada. Também acaba por poupar as outras ferramentas. O fato dessas pastilhas também hoje em dia já serem adquiridas de forma bastante barata, para executar esses primeiros cortes, utilizo essa ferramenta em materiais mais duros, e depois utilizo as minhas ferramentas mais finas e mais caras para executar já um processo final de corte. Também essa ferramenta não é recomendada para plásticos, para compósitos e madeiras também, porque até mesmo aqui o ângulo de inclinação da ferramenta não é o mais indicado. Mas no caso de maquinação de metais mais duros, essa pode ser uma ferramenta bastante interessante. Dentro ainda das ferramentas de topo reto, existe também as chamadas ferramentas em diamante, que é o caso dessa ferramenta em específico. Ela não possui lâminas visíveis, né, de certa forma, mas a própria superfície dela acaba por ser extremamente abrasiva, e eu utilizo esse tipo de ferramenta principalmente para cortar fibra de carbono, uma vez que a fibra de carbono é abrasiva, e caso nós utilizássemos ferramentas convencionais com lâminas como essas helicoidais, ia resultar num desgaste extremamente prematuro das lâminas em si, porque essas lâminas cortam o material e geram a par desse corte. Essas lâminas em diamante vai gerar detritos quando corta, ou seja, é um processo mais abrasivo e vai gerar detritos. No caso de cortar alguns polímeros e materiais como a fibra de carbono, tem grandes vantagens. Uma das desvantagens da utilização desse tipo de fresas é que não vai haver uma para sólida, o que vai haver é pó para todos os lados, principalmente no caso de cortarmos fibra de carbono. O resultado do corte vai ser um pó extremamente fino, que pode também ser prejudicial para a máquina, e então é necessário aplicar aqui alguns métodos de extração desse pó o mais eficaz possível, até mesmo para a saúde, até mesmo isso suja a oficina toda. Tem que ter esse cuidado na utilização desse tipo de ferramenta, principalmente com policarbonatos ou outros materiais, outros compósitos também que vão gerar esse efeito. E a segunda geometria de ferramentas que eu também utilizo bastante na minha oficina são as ferramentas cônicas. São esse tipo de ferramentas onde a ponta dela tem essa geometria cônica, independentemente também do número de lâminas. Eu utilizo essa ferramenta principalmente para duas operações. A primeira para fazer gravuras, seja letras ou seja gravuras num material qualquer. Também utilizar ela em diversas profundidades pode gerar aqui efeitos bastante interessantes durante o corte. E a segunda operação que eu utilizo com essa ferramenta que é a criação dos famosos chanfros nas peças, para dar aquele acabamento mais profissional. Ou seja, eu utilizo essas ferramentas normalmente para essas duas operações. Existem mais operações que poderiam ser utilizadas com essas ferramentas, mas fundamentalmente utilizo para essas operações. Também existem ferramentas cônicas com vários ângulos aqui da própria ferramenta. Nesse caso, essa ferramenta tem um ângulo de 90 graus entre as duas lâminas, mas existem com 60, com 120 graus em função das nossas necessidades. E a terceira geometria, talvez a menos utilizada na minha oficina, mas que também é extremamente importante, é a ferramenta com a ponta oval. Ela é utilizada quando há necessidade, obviamente, de gerar aqui um corte com um acabamento mais oval. Existem fresas dessas com vários raios de corte, ou seja, em função também do diâmetro e o próprio raio que acaba por haver aqui na ponta da lâmina. Essa ferramenta tem um lugar muito especial quando nós estamos a fazer maquinação 3D de superfícies amorfas, ou seja, onde não há um plano definido, porque essa ferramenta permite que haja sempre um ponto de contato entre a ferramenta e a peça que nós queremos trabalhar. Vai haver sempre um ponto tangente entre essa semisfera e a superfície que nós queremos trabalhar, e isso é bastante
interessante quando nós estamos a fazer cortes de superfícies, como eu disse, em 3D, porque outras geometrias não possibilitam fazer. Ou seja, caso optássemos por uma ferramenta com um topo reto como essa, esse topo reto não vai possibilitar haver sempre um ponto tangente, porque naturalmente só existe um ponto de contato possível entre essa ferramenta e o material que nós estamos a cortar. As ferramentas então ovais têm essa vantagem extremamente relevante no caso de nós querermos fazer aqui as superfícies mais amorfas e com maior complexidade da própria superfície. E um dos pontos que gera mais dor de cabeça, desde iniciantes até profissionais na área já com larga experiência, é a correta utilização do número de lâminas, a velocidade de corte, a velocidade de avanço. Ou seja, são vários parâmetros que numa primeira abordagem são até extensos para serem explicados, mas existem aqui 2 ou 3 receitas de bolo que, se forem minimamente seguidas, ajuda a ter sucesso mais rápido, que é o fato de que o conceito de maquinação está associado sempre a uma velocidade de rotação dessa ferramenta e uma velocidade de deslocação dessa ferramenta, e um terceiro parâmetro que é o número de dentes que essa ferramenta pode ter, seja tanto 2, 3, 4 dentes distintos. É necessário ter em mente de que, ou seja, o processo de corte vai gerar, quando nós utilizamos essas ferramentas, aparas, e essa apara que vai ser gerada não deve ser nem muito fina e nem muito grossa, ou seja, deve ter ali uma espessura ideal, né, utópica, e que só pode ser atingida caso esses 3 parâmetros, ou seja, o número de lâminas, a velocidade de rotação da fresa e a velocidade de avanço, sejam aqui conjugados numa zona mais favorável, né? Mas isso só a experiência vai, na melhor das hipóteses, só a experiência vai levar-vos até lá. O que eu posso dizer é que para maquinar alumínios, principalmente alumínios, eu utilizo ferramentas de 2 lâminas com velocidades de rotação da fresa ali entre os 12 e os 18 mil RPMs. Depois a velocidade de avanço é em função dos diâmetros das ferramentas, mas utilizo ali perto dos 2, 3 mil milímetros por minuto na maior parte das operações. É interessante que as ferramentas com 2 lâminas têm algumas vantagens, e a principal delas é o fato de ter só duas lâminas. Existe aqui um espaço muito grande entre essas 2 lâminas que vai permitir uma evacuação da apara de forma bastante eficaz. Caso optássemos por uma ferramenta com mais lâminas, que o espaço entre essas lâminas é menor, ou seja, o espaço para a apara sair do corte também é menor. Ou seja, se nós utilizássemos essa ferramenta com uma velocidade muito elevada, o que ia começar a acontecer é a espessura da apara ia começar a reduzir, porque o número de lâminas é maior, e ia haver uma maior probabilidade de haver aqui material retido entre essas lâminas, que ia obviamente atrapalhar o corte e também ocasionar aqui um dano na própria ferramenta. Então a utilização de ferramentas com menos lâminas tem essa vantagem, principalmente quando nós estamos a falar de corte de materiais muito suaves, né, com pouca dureza, e então aí sim eu recomendo a utilização de ferramentas com uma lâmina só, como é o caso dessa que tem aqui. No caso de cortes de madeira, de cortes de PVC, de alguns plásticos, a utilização de uma lâmina é muito interessante, porque vai permitir um corte de uma apara mais consistente durante o corte e também de maior espessura, ou seja, vai remover maior material e maior calor da zona de corte, o que vai ajudar bastante, principalmente se tivermos a cortar materiais com ponto de fusão muito baixo. Isso vai impedir que o material funda e derreta, que é extremamente interessante. Agora fica aqui um momento de indicação. Caso queiram conteúdo mais vocacionado para cortes em madeira, eu recomendo muito visitarem o canal Wood Martins. Tem publicado vídeos muito interessantes no corte de madeira. E agora as melhores dicas e estratégias da utilização dessas ferramentas, a iniciar pela forma como nós prendemos essas ferramentas na nossa máquina, seja uma CNC, uma ferramenta, uma máquina convencional, porque muitas vezes quando estamos a utilizar ferramentas longas, o que acontece é que nós prendemos a ferramenta muito distante da zona de fixação da porca, aqui no spindle, e isso vai resultar numa tendência de vibração muito maior da nossa ferramenta, vai reduzir drasticamente a resistência, ou seja, a rigidez mecânica dessa ferramenta, o que vai resultar num corte com maiores imperfeições, menos preciso também,
seja, utilizar sempre a ferramenta o mais próximo da zona de aperto, mesmo que nós percamos ali alguma profundidade de corte. Natural que existem alguns cortes que vai requerer que nós utilizemos a ferramenta o mais longe possível, porque o corte é muito fundo, ou nós estamos aqui a maquinar uma peça que realmente há necessidade de utilizar uma ferramenta mais longa, mas eu recomendo então utilizar essas ferramentas já na fase final já do corte, depois de já ter removido o máximo de material possível. A segunda dica tem a ver com o diâmetro da ferramenta. Também aconselho a utilizarem sempre ferramentas com o maior diâmetro possível para o corte que vou executar. Obviamente existem cortes que não é possível utilizar ferramentas com diâmetro muito elevado, mas sempre que possível utilizar ferramentas com maior diâmetro. Isso vai ajudar tanto na velocidade do corte, ou seja, vai fazer com que o corte seja mais rápido, porque o diâmetro da ferramenta é maior, a quantidade de material que remove também é maior, mas fundamentalmente vai ajudar bastante a rigidez global, tanto da ferramenta como da própria máquina em si, uma vez que uma ferramenta com maior diâmetro é muito mais rígida, muito mais sólida, e vai permitir também cortes com maior agressividade quando nós estamos a executá-lo, ou seja, utilizar sempre ferramentas com o diâmetro maior possível. E a última dica tem a ver com a profundidade de corte que nós utilizamos habitualmente. Nós, quando estamos a iniciar no mundo da maquinação, por vezes temos a tendência de cortar só com a ponta da ferramenta, até por tentar aqui ser um corte mais leve, mas essa é uma das piores estratégias possíveis. Isso vai fazer com que a ferramenta tenha um desgaste prematuro muito rápido, porque a zona de corte, de contato entre a ferramenta e o material é muito reduzido, ou seja, só aqueles 2-3 milímetros, e isso vai fazer com que a ferramenta sobreaqueça naquela zona, vai desgastar a ferramenta e até mesmo vai fazer com que nós cortemos 2 milímetros, abaixamos, cortamos 2 milímetros, mas a zona que vai estar sempre a cortar é sempre a mesma zona da ferramenta, e isso vai fazer com que nós por vezes tenhamos uma ferramenta nova, mas com uma ponta gasta e o restante da lâmina completamente nova ainda, ou seja, a ferramenta vai estar defeituosa e nós também não vamos poder utilizá-la, apesar de ela estar quase nova, né? Ou seja, o que eu aconselho então é utilizarem o máximo do comprimento da lâmina possível. Para isso, naturalmente, reduzir a velocidade de rotação da fresa ligeiramente, reduzir a velocidade também de avanço da ferramenta, porque vai ser um corte obviamente mais agressivo, mas sempre utilizar a profundidade máxima da ferramenta e tentar conjugar aqui a velocidade de rotação da fresa e a velocidade de avanço, mas manter o máximo de profundidade possível da ferramenta. Até mesmo utilizar algumas estratégias mais modernas. Os programas que geram os percursos da ferramenta já são capazes de gerar estratégias muito mais eficazes de corte, ou seja, utilizar essas estratégias e evitar então utilizar só a ponta da ferramenta para executar os cortes. E esse é o primeiro vídeo dedicado à ferramenta de corte nesse canal. É um tema extremamente extenso que eu tentei condensá-lo ao máximo e trazê-los nesses minutos desse vídeo. Caso tenha restado dúvidas ainda, partilhem nos comentários quais são as dúvidas que também gostariam de ver esclarecidas relativamente a ferramentas de corte. Inscrevam-se nesse canal, porque eu pretendo trazer conteúdo muito interessante para o mundo da maquinação e também tirar aqui algumas dúvidas gerais desse mundo da maquinação. Até o próximo vídeo.